E mais uma vez estamos aqui, mais uma live, vamos falar de amor. Amor, o amor de Cristo e o confronto que há entre o amor, o evangelho, a graça com a religiosidade excessiva, né? A religiosidade que não é Cristo. E quando não é Cristo, não é saudável. Quando não é Cristo, os homens atrapalham. Nós, seres humanos, somos muito complicados. E a gente... Tem uma música, né? Tem uma música do meu amigo Alexandre, já entrou aí. Pode mandar a solicitação. Xandinho, meu amigo, você conhece aquela canção? É fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Ai, ai, ai. Vamos falar do amor. Boa noite a todos. Todos que estão entrando aí. Ótima noite de domingo. A semana se inicia. Live especial com esse amigo, com esse homem de Deus aí, ó. Olha ele aí, ó. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, Marcelinho. Tudo certinho? Só preciso saber se você também está me ouvindo bem aí. E Te se ouvindo o pessoal bem, também te está me ouvindo ouvindo. bem. Te ouvindo Legal. bem. Perfeito. Te ouvindo e te vendo bem. Vamos falar do amor, da Com graça, certeza. do Com evangelho. certeza. Para ter um papo legal, um papo saudável, ajudar quem está precisando de ajuda. Rapaz. Legal que você colocou aí, né? Amor versus a religiosidade, né? Eu mudei. Se desse, né, seria amor, entre parênteses, evangelho, graça. Não dá para isso tudo, então, amor. Mas é a graça, né? Esse amor, ele, que a gente vai falar aqui, é diferente do humano, né? A gente não consegue sentir esse amor por conta, se não for Deus para nos ajudar, se não for Deus com sua misericórdia, com sua graça para nos capacitar, a gente não consegue, né? A gente só sente o amor humano, o amor natural, o condicional, mas Deus, ele nos capacita. Alexandre, eu vou pedir para você falar um pouquinho aí, fazer a introdução, se apresentar para quem não te conhece, mas antes, vocês que estão entrando aí, eu vou daqui a pouquinho desativar os comentários e depois eu vou abrir novamente, tá? Vou deixar um tempo os comentários desativados, mas antes de nós desativarmos, coloquem nos comentários o arroba de algumas pessoas, porque nós vamos simplesmente falar e nada mais e nada menos do que o assunto que mais importa, né? Está escrito lá a fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. Então, eu desconheço algum assunto na Bíblia mais importante do que o amor de Cristo, né? Tudo é pelo amor, né? A graça mesmo que ele tem vem do amor que ele sente, né? Tá certo dizer, não tá? Que a graça vem gerada por esse amor. Perfeito, Se ele tem essa Marcelo. graça, vem do Perfeito. amor que ele sente, né? Sim, com Então, certeza. gente, coloca aí, ó, o arroba, clica aí no coraçãozinho, quem puder ficar um tempo aí clicando nesse coraçãozinho, clicar bastante aí, e você pode também enviar clicando nesse símbolozinho de gaivota aí, esse aviãozinho, você pode clicar aí e mandar, vai aparecer uma lista. Olha, vou até fixar aqui, olha o que a Alexandra fez. Marcou um Muito monte de obrigado. pessoas aí, né? Marcou um montão de gente. Deus abençoe. Muito obrigado, é isso aí. E vocês podem, então, fazer isso que ela fez, está até fixado aí, marcar, e também, clicando nesse aviãozinho aí, mandar
para outras pessoas. Já vai aparecer uma lista aí, você vai clicando e pum, manda para todo mundo. Ó, acabou de entrar aí a Melissa Rodrigues. Conhece, Alexandre? Conheço. Minha esposa que está ali na cozinha preparando um hot dog. Ai, ai, legal, cara. Então, fica à vontade aí, meu irmão. Já já eu vou. Pastor, eu acho que a base do amor é a fé, tendo em vista que até para amar nós temos que ter fé. Olha, vamos falar sobre isso aqui já já. Deixa o Alexandre se apresentar aí. A gente já responde o Robertson e depois eu vou desativar. E quem quiser, tem um outro símbolozinho aqui, né, Alexandre, de um pontinho de Isso. interrogação. Aqui, ó. Como é que funciona isso aí? Tem um ponto de interrogação, então a pessoa vai poder deixar a pergunta dela, o comentário dela, e você vai colocando ali, né? Acredito que aparece também ali o nome da pessoa, algum comentário, algum versículo. Seria até legal, Marcelinho, se tiver alguém na live já com a Bíblia aí nas mãos, e a gente aqui citar algum versículo, ela manda ali na caixinha de pergunta e você fixa também o Ah, versículo que legal. para ela ir nos ajudando, né? Interagindo com a live, né? Pô, que Se legal. alguém puder já ficar aí, puder nos ajudar, a gente citar um versículo, e aí, porque não vai dar para a gente ficar escrevendo aqui, né? A gente só vai É, citar o versículo. Então, eu vejo que a Michele de vez em quando faz isso aí também, mas é. qualquer um pode fazer e vai nos ajudando, né? A Michele falou, eu acho que é o contrário, a base da fé é o amor. Opa! Acho que eu vou Polêmica, colocar, vamos colocar a Michele e a Melissa aí nessa live. né? Ai, ai. Olha, Então vamos lá, meu irmão. eu ia Gente, vamos, complementar, eu vamos ia, compartilhar aí, e aí, enquanto isso, fica à vontade. eu ia complementar aí o que você falou, Marcelinho, antes de me apresentar. Algumas pessoas não me conhecem. No meu ponto de vista, o amor é um dos sentimentos mais poderosos que existe, né? Ele pode transformar vidas, tanto de quem ama e tanto de quem é amado. Então, só para Sim. complementar o que você falou sobre o amor. Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues. Algumas pessoas me conhecem, né, como Pastor Alexandre, mas desse movimento que nós temos vivido nesses últimos dias, que eu acredito que é como é que eu posso dizer, de uma maneira saudável, esse movimento do amor, esse movimento da graça, não uma graça libertina, uma graça destituída de algumas regras, né? Mas uma graça, um amor, uma graça que liberta, que transforma, como eu falei, é um dos sentimentos mais poderosos que existe. As pessoas, infelizmente, muitas desconhecem desse amor. Então, desse movimento que vocês têm assistido, muitos pastores, né? Não sou teólogo, não tenho uma igreja, não lidero uma igreja. Então, vocês fiquem à vontade, pode me chamar de Alexandre, não se preocupe com posições, com títulos. As nomenclaturas são apenas uma maneira que as pessoas, muitas das vezes, Marcelinho, elas não conseguem, né, por exemplo, me chamar pelo nome. Eu até digo para elas, não se preocupe com isso, não se preocupe em me chamar de pastor. Ela fala, não sei como chamar o senhor. A verdade, Marcelinho, é o seguinte, que no fundo, a gente sempre vai ter essa essência pastoral. No caso, eu não tenho uma igreja física que lidero, mas a gente sempre vai ter essa essência pastoral, que é o acolhimento, é o Que é o amor, que é abraçar, cuidar das ovelhas, que é né? o cuidar, exatamente. Então, assim, estou engatinhando, eu posso dizer que sou sim um neófito, muito novo com respeito a todo esse evangelho que por muitos anos eu desconheci. Vocês vão entender ao longo da live por que eu estou falando isso. Fui pastor por 20, quase 20 anos, de de um outro lugar, de uma outra igreja, e a gente está aí agora
para bater esse papo, para poder ajudar algumas pessoas, Muito bom. para poder falar algumas coisas que algumas pessoas precisam ouvir, né? Para que elas possam ser ajudadas. É. Gente, eu já já vou desativar os comentários e aí vocês enviem qualquer pergunta nesse símbolozinho aí de um pontinho de interrogação. Vai colocando ali que já já eu vou pondo essas perguntas, tá? Depois a gente ativa novamente. Vai colocando ali os versículos, por gentileza. A Tati colocou aí. Obrigado, Tati. Ela colocou já o versículo que eu citei. Mas a partir daqui a pouquinho, né? Ao decorrer da live, quem puder colocar o versículo, igual a Tati fez, se a própria Tati quiser colocar, é só pôr num versículozinho, num símbolozinho de ponto de interrogação, tá? E comentando também, né, Marcelinho? E comentando, expondo a opinião delas. No pontinho. Vai E tudo aí ali a no gente vai pontinho, a gente põe começar. aqui. Até para não ficar muitos comentários aqui atrapalhando. A gente vai fazer isso hoje, né? Vamos fazer um teste. Aí ela colocou assim permanece agora. Né? Esses três: a fé, a esperança e o amor. Ih, rapaz, esse versículo aí que eu citei, que a Tati colocou, me ajudou muito a refletir, porque eu comecei a questionar muito, muitas coisas, muitas pessoas, igrejas, né? E a me questionar, cara. Que eu acho que é importante, primeiro, a gente se questionar, né? Não é legal a gente questionar tudo e todos e a gente não se questiona. Tem muito a ver com humildade. Evangelho tem muito a ver com humildade, né? Evangelho, Jesus é humildade, Jesus é amor. E aí, quando você não vai vendo humildade, não vai vendo amor, não vai vendo as coisas que Jesus é, aí você começa realmente sua cabeça começa a se abrir e é natural que você discorde, né? Porque esse versículo ele fala fé, esperança e amor. E o maior é o amor. Mas a gente vivia por muito tempo, e muitos vivem até hoje, como se o maior fosse a fé, né? Como se o maior fosse a fé. Eu tenho Tem. algo muito legal para falar sobre Eu quero isso. ouvir. Eu tenho uma revelação Eu quero para poder ouvir. falar, Isso. porque E um detalhe, foi muito Xandinho. impactante. Pode falar. Não, eu vou te ouvir. Só um detalhe. Sobre a humildade, uma das coisas que a gente se identifica, tem algumas coisas que a gente se identifica, né? Uma delas é essa questão do amor. O amor, na nossa história, a falta de amor nos incomodou muito, pelo que a gente conversou, né? A falta de amor nos incomodou demais. E até hoje incomoda quando a gente não vê amor, quando o amor é teórico. E a gente acabou consumindo conteúdos dos mesmos pastores, né? De alguns em comum. Um deles foi o Tiago, que a gente fez a live, o outro foi o Zé Bruno, da Casa da Rocha. E ambos, cara, olha só um detalhe aqui sobre humildade. O Tiago, ele chega numa aula dele, eu já estranhei no início, né? Assim que eu cheguei, ele pode me chamar de Tiagão. Pode chamar de Tiagão. E o pessoal chamava de Tiagão. Aí, depois, numa aula, ele falou assim, na primeira aula já, aí me quebrou, porque eu estava meio desconfiado, né? Porque o conteúdo dele parece meio macabro ali às vezes, né? Parecia assim, falar, cara, esse cara ele tá pegando pesado, mas não é não. É tudo, hoje vejo amor, hoje eu vejo uma apologética, uma defesa da fé, hoje eu compreendo, ainda mais que o nosso conhecimento acabou aumentando, claro que a gente tem sempre que aprender, mas hoje eu já vejo mais tranquilo. Aí ele falou assim, você pode discordar. Estranho é se você concordar com tudo. Pode discordar do que eu falar aqui. Não tem problema, olha. A gente é ser humano, a gente discorda. Aí, olha só. Primeiro o cara fala, pode me chamar de Tiagão. Depois o cara fala, pode discordar. Tudo diferente do que eu vivia. Aí eu falei, gostei desse cara, né? E depois Cara, o Zé Bruno era bispo. Depois ele, pode me chamar de pastor. Não me chama de bispo mais, não. Depois me chama de José. No final, agora é o Zé. E eles não sempre estão nem aí, cara. diminuindo, né? Sempre diminuindo, né? Que é Pô, uma rapaz, coisa, o Marcelinho, que ontem na live de vocês, cada live, eu tenho assistido todas as lives, né? Dentro das minhas possibilidades no horário. E eu vou aprendendo, eu vou pegando, né? Algumas coisas que são interessantes. Uma delas, uma fala onde foi feita foi falada, pronunciada, foi a configuração.
Então, na nossa configuração É passada, a nossa antiga configuração, configuração. a nossa antiga configuração, o nosso mindset, como diz aí como é que fala? Os coaches da atualidade, nessa configuração era o seguinte, eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar por mim, não posso falar por ninguém, eu vou falar por mim, sempre vou me usar como exemplo para ter o cuidado de não apontar para ninguém. Ó, Quando alguém me chamava desativei, pelo aí de vez nome, em quando eu abro, tá? beleza. Vou revezar. Quando alguém me chamava pelo nome e não me chamava de pastor, eu falava assim, pô, esse cara é folgado, hein? Quem ele pensa que ele é, chamar pelo nome? Quando alguém me chamava no particular e falava assim, e aí, Alexandre? Eu falei, pô, mas quem esse cara pensa que ele é para me chamar pelo nome? Eu tenho vergonha hoje de falar isso, Marcelo, Mas porque é legal falar isso, cara. isso é de um tempo, vamos dizer o seguinte, a minha configuração, o Windows 2000 e qual é o Windows conhecido? Aquele Ih, que era rapaz, que demorava e fazia aquele barulhinho, Windows 10, não, não entendo muito não, mas 97, acho que é o Windows 97. Então, na minha outra configuração, eu não aceitava ser chamado pelo nome. Eu queria então ser você respeitado, eu queria dá para dizer que ser você era orgulhoso demais, demais, demais? muito orgulhoso, muito pedante, muito prepotente, muito superior. Embora, eu estou falando isso aqui agora, Marcelo, e algumas pessoas que estão aí na live me conhecem vão dizer, não, mas eu não vi esse Aham, Alexandre, né? Ou esse pastor. Sim, aham. porque dentro dessa outra configuração, de uns anos para cá, mudou. E mudou, Marcelo, depois, eu vou falar a data, então eu já vou falar para você quando que mudou. Foi no ano de 2014, 2015. Quem me conheceu de 2015 para trás vai lembrar de um Alexandre que humilhava, de um Alexandre que se sentia superior a quem quer que seja, que não aceitava ser chamado pelo nome, tinha que se usar a nomenclatura pastor, porque isso é uma falta de respeito, de temor. Então, nós fomos ensinados assim, fomos ensinados assim. Qualquer amigo que se aproximava, sendo pastor, ele já não poderia chegar se nós não conhecêssemos ele. Estávamos ali, né? São muitos, como são muitos pastores, mas a gente diz que é uma família. Mas se alguém entra dentro do seu círculo de amizade e já chama você pelo nome, isso era uma ofensa. Isso era uma ofensa. Então, essa configuração, isso fica na cabeça de muitas pessoas. Elas não conseguem, elas não sabem. Ontem eu fui no Chá Revelação, né, do Daniel, e aí encontrei uma membro antiga que eu fui pastor, e ela, meu Deus, eu não sei agora, como é que eu chamo o senhor? Uma senhorinha. Eu fico meio desconfortada de chamar. Eu falei, me chama pelo que você quiser, me dá um abraço aqui, e isso é o que importa. Em 2014, numa reunião, eu humilhei uma senhora. Eu humilhei uma senhora porque a gente cria alguns gatilhos, alguns termômetros da nossa própria cabeça, que a gente começa a olhar a reação das pessoas na igreja e a gente começa a olhar os gestos. A gente sabe que o corpo fala. Só Uhum. que na nossa configuração é, da hierarquia, né? Nós somos o pastor, eu estou pregando, então eu preciso, para mim saber se aquela reunião está sendo boa, eu vou na reação das pessoas. Se ela está feliz, se ela está rindo, se ela está com a cara fechada, se ela está com o braço cruzado. A gente fala, fica de pé, se ela fica sentada, e a gente quer levar as pessoas, levanta a mão, vamos lá, vamos dançar, e aquela coisa toda. E uma senhora não fez isso. Numa reunião de fé, e você vai entender porque eu tenho uma revelação para poder fazer. Numa reunião de fé, aquele clima que se cria dentro da reunião, de música, uma palavra agressiva que você tem que vencer, vamos lá. Aquela senhora ficou sentada e eu chamei a atenção dela na frente de toda a igreja. Falei, fica de pé, senhora, fica de pé, a senhora está aí mole. Olha só, Marcelo, a que ponto que chega
o ser humano, né? O ser humano, Ó, porque... coloquei aí, ó, estilo Figueiredo, falou, todos eram assim, mas o próprio Deus vai nos mostrando. Exato. Eu não discordo não, sabia? A gente não percebe. Em níveis diferentes, mas toda a configuração coopera para incitar o orgulho na gente, né? Mas vamos lá, segue aí. E você Não sabe, discordo, Marcelo, não. e aí eu chamei a atenção dessa mulher e na hora, eu me senti muito mal. Eu nunca tinha sentido, porque também é outra palavra que não se usa nessa configuração, sentir. Você não tem que sentir. E é uma grande mentira, né? Porque o amor é um sentimento. Assim como a fé, o amor é um sentimento. E a gente aprende ao longo dessa configuração, daquilo que você por anos vem aprendendo, a não sentir. Mas eu senti, na hora que eu chamei a atenção, que eu briguei, né? A gente fala que é brigar, mas hoje eu vejo que eu humilhei ela, né? Que eu chamei a atenção dela, e ela virou as costas, depois da reunião, ela não foi embora, ela ficou sentada e ela foi embora. E eu vou postar um vídeo sobre isso, porque dá vontade, eu me emocionei algumas vezes, inclusive eu comecei a assistir a série, inclusive a Michele que postou nos stories, e eu comecei a assistir essa semana, e em um dos momentos, um pastor de uma igreja coloca em pé algumas pessoas, e ele humilha essas pessoas na frente de todo mundo, e ele consegue, de alguma maneira, fazer com que toda a igreja concorde com aquela humilhação. Eu vou colocar um trecho, eu filmei, são 3 minutos, a gente vai falar um pouquinho no final sobre isso. E aquela mulher, ela ficou sentada, quando acabou o culto ela foi embora, e eu senti uma cobrança, né? Não é que é audível, não é igual nós estamos aqui conversando, você está me ouvindo, eu estou te ouvindo, é uma voz lá dentro de você, um sentimento de arrependimento, não de, como é que eu posso dizer, enganoso, um sentimento verdadeiro, um amor verdadeiro. E eu fui até a casa dela. Eu peguei um jovem para ir comigo, minha esposa não sabia, eu fui, para mim não ir sozinho, né? Eu não queria nem que um obreiro visse o que eu ia fazer. Eu fui lá, entrei na casa dela e eu chorava igual uma criança. E eu nunca tinha feito isso, né? Sentido isso, Rapaz, esse olha, amor. imagino quem está acompanhando a live, eu vou falar aqui por mim. Você está falando isso, coisas que eu nunca falei em live, está vindo aqui na minha cabeça. Exemplos, nada de falar de ninguém, falar de mim, igual você está falando de você, né? E tendo a coragem, né? Tendo a humildade aí de falar de um lado negativo teu, né? Diga-se de passagem. Então, tá me vindo aqui na cabeça, depois que você terminar esse fato, eu quero também relatar um aqui que vai encaixar bem essa questão, que está ligado ao tema da live. Por quê? Porque falta de amor, falta de graça, falta de misericórdia. Essa configuração ela é feita por uma religiosidade excessiva, por um legalismo, né, uma ausência de graça. Então, tem tudo a ver com a proposta da live, com o tema da live. Pode seguir. E eu sentei no sofá dela, era um jovem, não me recordo qual foi o jovem, eu só não quis levar um obreiro comigo. Aliás, agora me recordei quem é. Depois, futuramente, ele foi levantado a obreiro. Eu chorava pedindo perdão para ela, porque as pessoas na igreja, Marcelo, elas não sequer perceberam. Quem estava na reunião não vai nunca se lembrar disso, porque é uma coisa tão natural Normaliza, que né? é uma coisa normal, vira-se uma coisa normal, aquele estilo agressivo que se chama fé, porque a fé tem que ser assim, ela não tem sentimentos. E eu apenas falei para ela, fica de pé, senhora, a senhora está imóvel, sentada. E aí ela me contou que ela estava daquele jeito porque ela estava com uma hérnia de disco, não podia se levantar.
E eu simplesmente, eu medi o Marcelo. Deixa eu desativar aqui para não fazer. Travou. A fé dela... Voltei. Eu medi, não a fé, eu medi o nível da reunião e dela também pelo comportamento, pelos gestos, né, dela na reunião. Então, ela sentada lá, jogada na cadeira, na minha cabeça, ela estava mal com Deus, ela não estava na fé, como você bem disse. Desinteressada. Mas eu chorava muito. Eu estou falando aqui de um jeito, mas passaram-se quantos anos? Isso foi em 2014, nós estamos em 2022, Marcelo. E isso me marcou demais. E ela olhou para mim, Marcelo, e disse assim: eu não te perdoo. Ela disse para mim que não me perdoava. Ela nunca mais pisou os pés na igreja. E aí eu fui entender que a nossa vida não é só de fé. Não é só fé. É como a Tati colocou, e é tão legal, porque a Tati colocou lá o versículo de Coríntios, né? O capítulo 13, ela colocou, acho que o versículo 13. Só que eu tinha preparado aqui o versículo 4 ao 7, que diz que o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, Marcelo, e não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu não acreditei, porque eu chorava como uma criança. Eu tinha uma posição de relevância, para quem não conhece. Então, existe uma nomenclatura que é usada para que se haja uma organização na igreja, mas, infelizmente, passa-se para o lado pessoal, não é apenas para uma organização. Então, existe, por minha parte, por exemplo, eu recebi uma posição de regional, onde cuidava de pastores, cuidava de esposas, cuidava de igrejas, não só a minha, e eu maltratei ela. E ela não me perdoou. Ela não me perdoou. Então, de 2014 para cá, as pessoas conhecem outro Alexandre. Então, se eu falar aqui agora, claro, em algum momento, porque ainda você tem aquele trejeito, você tem aquela... Fica dentro de você, isso não sai do dia para a noite, é um processo que vai saindo aos poucos, aquele ranço, sabe? Aquele ranço. E uma vez, uma outra... enfim, para finalizar, essa senhora não me perdoou, membro da igreja. Eu tirei ela da igreja por conta do meu jeito. E eu mudei. Radicalmente? Não. É um processo. Você vai conhecendo esse amor, essa misericórdia. Foi quando eu comecei a tratar totalmente diferente, Marcelo, todos aqueles que estavam em minha volta. Principalmente aqueles que tinham essa posição de obreiros. Então, muitos agora vão entender. Eu estou falando isso para você porque semana passada eu tive que pedir em lágrimas, chorando perdão para 3 pessoas. Isso em 2009, em 2010, porque eu era assim, eu maltratei, eu machuquei pessoas. E eu resolvi ir para o Evangelho, mergulhar no Evangelho, ler a palavra, começar a estudar, e isso foi me modelando. Eu comecei a ter sentimentos, sim, eu vivia no sentimento. Eu queria dizer para você que eu vivia no sentimento, mas no sentimento de misericórdia, de amor, de compaixão, aonde não colocava peso sobre ninguém, aonde eu abraçava, onde eu Sentimentos cuidava. bons, né? E aonde, Existem sentimentos ruins. Não viva no isso. sentimento. Não viva no sentimento. Não viva no sentimento ruim. Mas Sim. mesmo os ruins, por sermos seres humanos, sentimos. Não devemos dar vazão, não devemos permitir que eles nos dominem. Por isso buscamos a força de Deus, mas sentimos, até porque somos humanos. Lutamos contra uma natureza humana. Agora, não ter sentimento nenhum, nessa de ouvir, não tenha sentimento nenhum, teve gente tirando até os bons, né?
se privando de sentir até os sentimentos bons, de sentir sentimento de misericórdia, como você falou, de sentir por alguém, de sentir o luto, rapaz. De vez em Então, quando chega mensagem aqui para mim de pessoas que falam, eu não senti nenhum luto. E até hoje Marcelo, eu não me recuperei ao, disso, eu ao não senti. ponto, ao ponto, desculpa lhe cortar, é, porque é muito importante isso que você está falando sobre o sentimento, ao ponto de eu ter que ir orientar e reunir uma igreja, que o pastor chegou para a obreira que tinha acabado de perder a mãe e dizer o seguinte para ela: a senhora foi para o velório e não veio, a senhora não veio na reunião de obreira, morreu, para um menino solteiro. E eu tive que reunir os obreiros e ensiná-lo. Esse sentimento que não há. Porque aos poucos você vai sendo treinado para não ter o sentimento, quando eu falo sentimento, é amor. Sentimento de amor, sentimento de misericórdia, sentimento de compaixão. E aí, como o Marcelo bem disse, endossando o que o Marcelo falou, existem os sentimentos ruins também. Não são desses sentimentos que nós estamos falando. E, Marcelo, em 2015, 2016, eu fiz uma coisa que eu nunca havia feito. Eu chamei todos os ex, porque eu comecei a entender o seguinte: não existe ex. Uma vez, hoje, claro, não mais nesse mesmo pensamento, porque eu entendo que nós não somos servos, somos amigos de Deus, né? Somos amigos, ele nos fez não mais servos, mas nos chamo amigos. E se fala muito isso, que você tem que ser servo, né? E Amigos servo, e filhos, né? amigos e filhos. Amigos e filhos. Mas na minha configuração eu dizia o seguinte: não existe ex-servos. Uma vez servo, para sempre servos. E eu chamei todos os ex em cima do altar. Seja o que for, qual era a posição que você detinha, qual é a posição que você estava, eu queria que subisse aqui. E encheu o altar de ex-pastores, ex-obreiros, ex alguma coisa. E eu parei a reunião e eu olhei para eles e eu disse assim: eu não sei também, aquilo que eu estou te falando, depois do que eu havia feito, uma coisa muito impactante começou a mudar dentro de mim. E eu olhei para todos eles e comecei a agradecer a tudo que eles tinham feito. Porque são pessoas maravilhosas, Marcelo. São pessoas queridas, são pessoas que deixam o seu trabalho, deixam o seu tempo para fazer aquilo que eles acreditam ser esse amor pelo próximo, e são sinceros, né? Sim. E eu pedi primeiro, eu agradeci por tudo que eles haviam feito ao longo dos anos e que não havia ex, que não havia uma vez servo para sempre servo. E uma delas saiu do meio dessa multidão, em choro, me abraçou no meio do povo, dizendo o seguinte: a gente também ama o Senhor, a gente estava esquecido. E isso me marcou muito. Porque eu acho que, como nós estamos falando hoje do amor versus a religiosidade entra, Marcelo, quando a gente lembra dessas pessoas só num grande evento voltado ao filho pródigo, à centésima ovelha que se perdeu. A gente prepara uma carta bem bonita, com uma fala retórica, né, pedindo perdão, volta, mas a gente acaba se esquecendo ao longo dos anos dessas pessoas. E houve uma grande comoção na igreja, isso tem gravado, e eu, inclusive, até prometi para as pessoas numa live que eu ia postar, porque ali nós estamos apenas falando de amor, porque é com esse olhar que nós temos que ver as pessoas, né? Com amor, com misericórdia, e fiz isso em outros lugares, e eu fui vendo o impacto que causava. Não era mais aquele olhar de julgamento, de condenação, de apontar o dedo. E aí eu fui indo no evangelho. E a Cara, e é o porta não pai, batia. Alexandre, é o pai do filho pródigo, né? A gente conhece a passagem. A gente Sim. sabe que essa mente religiosa, essa religiosidade excessiva, tóxica, ontem nós fizemos a live e o Anderson veio trazendo essa
essa clareza. O Hélito já havia comentado, a gente tinha comentado na live de anteontem, a gente conversou sobre isso ontem novamente, que Cristo é a nossa religião, né? Cristo é a nossa... Então, a nossa religião é o amor. A nossa religião é Cristo. É o que Cristo trouxe como ensinamento no Evangelho. Especialmente ali, eu gosto de citar Mateus 5, 6 e 7. Né? Mas ele trouxe ali no Evangelho. Eu falava isso no culto há alguns minutos atrás. Deus se fez carne. Deus veio à terra. Por amor, cara. Sem nenhuma culpa se fez culpado. Sem ter pecado se fez pecador. Sem ter feito nada para ser condenado, foi por amor, porque quem estava era a gente. Então ele pegou nossa condenação, nossa culpa, nosso castigo, nossos pecados, tudo por amor. Falar dele sem ter amor é uma tremenda incoerência. É uma tremenda incoerência. Isso gerou em nós muito conflito, né? Porque, cara, a gente vai até 6 horas da manhã se a gente for falar aqui de coisas que nós fizemos, que fizeram, mas só que não é sobre nós, não é sobre de onde a gente era, não é sobre essa antiga configuração. Isso tá aí, cara. E vou além. A gente fala do neopentecostalismo, né, de um movimento que deturpou muito o evangelho, se afastou muito do evangelho. As pessoas precisam estudar o que é neopentecostalismo. Eu fui no Rio, comprei 20 livros desse aqui para dar para o pessoal aqui da igreja, mas eu só estou orientando a eles, primeiro, mergulho no evangelho, porque é bom os livros são bons, teologia também é bom ler livros, mas assim, a gente precisa priorizar o evangelho. A gente precisa a gente precisa se familiarizar com o evangelho. A gente precisa memorizar até as passagens do evangelho. Então é bom ler, reler. Por isso eu estou fazendo ali no YouTube, a gente terminou Mateus com calma, sabe? 3 dias na semana, tá lá todos os capítulos de Mateus, todos, e mais 7 meditações. Dia 2 de setembro, a gente vai iniciar Marcos, depois Lucas, aí vou terminar Lucas em 19 de dezembro, e aí João, a gente está fazendo uma série às terças, o culto é terça. E é capaz de você nem conseguir respeitar as agendas, porque como é um ensino expositivo, vai indo, né, Marcelo? Vai indo, na terça você vai degustando. Na terça eu estou fazendo assim. No YouTube, Mateus, Marcos e Lucas, a gente está fazendo um capítulo por meditação. Agora, na terça, estou fazendo isso aí que você acabou de falar, que é o que a gente vê o Zé Bruno fazendo, né? Então, assim, existem capítulos que a gente faz 4 terças. Um capítulo só, 4 terças. João 1, a gente fez uma introdução e 3 terças. Porque é ali no Evangelho que a gente vai aprender humildade, é ali no Evangelho que a gente vai aprender amor, é ali no Evangelho que a gente vai aprender quem Jesus é ali no Evangelho que a gente vai ver um Jesus amoroso, manso, tranquilo, sem se irar, exceto contra os religiosos. Ele ficar virado. Contra o sistema de hierarquia, né? Ele se irava. Exato. Sistema político, sistema financeiro, sistema religioso, os 3 juntos, explorando o povo, Jesus, por amor ao povo, se irava. Virava a mesa, né? Essa ira... oferta, né? Era para poder mostrar sua indignação. Então, assim, esse conceito de amor light, esse amor, né? Já falaram isso comigo. Não foi uma pessoa só, não. Marcelinho, você é tão amoroso. Cara, dá o teu amor. Aí essas pessoas me dão esse conselho. O que elas estão querendo dizer com isso? Dá o teu amor. Para você não falar a verdade. Não fala a verdade. Não fica mexendo, não fica fazendo nenhuma crítica. Porque a crítica é a um movimento chamado neopentecostalismo. Mas essa falta de amor também se vê em movimentos reformados, em movimentos pentecostais, se vê em várias igrejas. Lugares, se vê em geral. Lugares. Geral.
Quando a gente fala de igreja bíblica, não é... Entenda, na decisão que eu tomei, fui fazer uma lista de ponto positivo e negativo. Ponto negativo deu quase 30, ponto positivo deu 2 ou 3, deu 3. Na verdade, deu 3. É que o 3 é parecido com 2. Então, deu 3. Ora, igreja saudável tem que ser o contrário. Igreja saudável não é que não vai ter nada negativo. Você não vai ter nenhuma discordância. Vão ser poucas, você pode ter discordância, mas vão ser poucas. E essas discordâncias não serão relevantes, sabe? Não serão grotescas, não serão coisas de princípios e de caráter. É discordância, cara. Ninguém é perfeito. Aí tudo bem, ninguém vai sair da empresa que trabalha, ninguém vai sair da igreja que congrega por causa de 2, 3 discordâncias, ou então até mais, mas discordância assim, horário do culto, assim, horário que o eu culto acho que a discordância ela é super saudável. O que não é saudável é o extremo, é o extremismo. Porque, Marcelo, o que impede de muita gente chegar onde ela deveria chegar, né? Numa vida com Deus, de comunhão? São as verdades absolutas dela. O extremismo que ela carrega, as verdades absolutas que ela carrega, as convicções, né? Chegam a ser tão extremistas que ela não está disposta a ouvir a contraparte. Ela não chega nem a negociar. Ela fala, não, nem fala nada para mim, porque é isso aqui e ponto e final. Ela não aceita a crítica construtiva, ela não aceita. A verdade é o seguinte, o extremista ele acaba atraindo outros extremistas e vira um grupo de extremistas. Nós vemos que existem os extremistas lá em Israel, na Palestina, né? Tudo por conta da religião. A religião mata, sempre matou, Marcelo. Ao longo de todas as... A gente volta séculos, lá em tempos medievais, a gente vai ver que a religião ela sempre matou. Sempre as guerras, as matanças, fogueiras. A religião ela estava envolvida, ela estava no meio. Ela estava no meio. O que você ouve, eu ouço todo dia. Eu ouço todo dia. Eu ouço pessoas dizerem o seguinte: eu publiquei uma postagem simples, cara. Eu vi um amigo meu postar, eu achei interessante, repostei. Você concordando ou não concordando comigo, não tem problema. Eu aceito a discordância. Eu acho que hoje ela é saudável. Ela é saudável. Ela é. Se você me dizer, olha, eu acho que não foi legal, eu vou olhar, peraí, realmente não foi legal. E eu fiz uma postagem dizendo o seguinte: mestre, é verdade que os evangélicos amam o próximo? Somente se o próximo também for evangélico. Só isso, mestre? Não. Também tem que ser da mesma denominação. Pronto. Cara, houve tanta discussão no Facebook, no Instagram não, porque quem tinha que parar de me seguir por conta do extremismo religioso parou. No Facebook, não. No Facebook era totalmente diferente, é um público diferente. Mas eu fui atacado demais no Facebook porque eu coloquei a seguinte frase. Eu repostei que diz assim: um cristão perguntou ao Gandhi certa vez, você não crê em Jesus? Aí ele respondeu, sim, no vosso mestre eu creio. Eu só não creio no cristianismo que vocês praticam. E Gandhi não se diz cristão, mas todos os seus preceitos e práticas coincidem com o que Jesus ensinou. O cara não era cristão. E as pessoas, teve uma senhora que falou o seguinte: não é possível que um pastor postou isso. Ele só pode ter tido a página hackeado. Então as pessoas não leem a simplicidade. Gandhi não era cristão, mas acreditava que ele era Jesus. Olha, eu estive em Israel na mesma época com você. Nós estivemos juntos, tenho foto, já te mostrei foto, a gente lá se batizando no Rio Jordão. E numa madrugada, Marcelo, eu queria ir no Muro das Lamentações para poder fazer as minhas preces, porque aquele muro tem algo de especial, é um muro encantador, um mundo mágico, que quando você atravessa, porque para a gente passar e chegar no Muro das Lamentações, a gente tem que passar por um sistema antibomba, né? Você passou por esse sistema também. Quando você passa por essa porta, por esse sistema antibomba, então você está no mundo mágico, que quando você coloca as suas mãos ali naquele muro, você tem a resposta tão desejada. E eu encontrei, fazendo uma oração, eu tenho essa oração até hoje,
Era 3 horas da manhã, você estava dormindo, Marcelo, eu estava lá no Muro das Lamentações orando. Eu fui no Então horário que não tinha ninguém. então você é mais espiritual, mais santo. Mais espiritual. Estava lá no meio da praça orando, no Você candelabro de merecia ouro. mais as bênçãos de Deus do que eu. Merecia porque eu estava fazendo mais do que você. Você estava cansado daquela peregrinação. E eu encontrei um judeu. Quando a gente estava lá orando, era por volta de meia-noite no Brasil. Se eu não me engano, era meia-noite no Brasil. O fuso horário eu não lembro muito. Mas era madrugada, em Israel era madrugada. E aí um judeu com a kippá nos viu orando em português. Falou, vocês são brasileiros? Marcelo, nós entramos em uma das sinagogas com ele, nós viramos amigos e conversamos por 1h30, e eu pedi a ele se eu poderia gravar aquela nossa conversa, porque era muito interessante. Eu cristão, ele judeu. Ele não acreditava que Jesus era quem nós acreditamos ser, mas ele dizia que Jesus era um profeta, que eles acreditavam que Jesus era um profeta. Então, a postagem aqui de Gandhi dizendo, não, eu creio no Jesus de você, no mestre de vocês, mas eu não acredito no cristianismo, que vocês praticam. E isso foi motivo para um burburinho na internet, um monte de pessoas dizendo, algumas dizendo assim, não, isso é verdade. Algumas igrejas só amam se você for da igreja dela. Aí outras disseram assim, não, é mentira. Vocês ficam aí dizendo que é verdade, aí vão dizer que nós somos preconceituosos. Mas a verdade é essa. Quando há religião, há preconceito. Quando há o verdadeiro evangelho, não há preconceito. Não há preconceito. Para a gente não perder o fio da meada, o Marcelo, porque a live é exatamente sobre isso, amor versus a religiosidade, o evangelho, nós falamos muito da graça hoje, né? As lives têm sido isso. Alguns pastores aí, eu acredito que eu sou o único que não tenha, estou como é que fala? Não tenho uma igreja física para liderar. Não lidero uma igreja física, mas frequento a igreja. Sou membro do corpo de Cristo, não sou desigrejado. Porque eu queria falar o seguinte. O que acontece, Marcelo, com respeito a esse amor? Primeiro, eu não conhecia a palavra graça dentro de onde eu estava. Eu fui descobrir o que era amor. E a graça e o amor vêm da mesma fonte. Porque eu continuava com as práticas, com os rituais, com as cerimônias, com tudo aquilo que nós fazíamos ao longo dos anos. Então, a palavra graça, para mim ainda, não era muito mais o amor. E aí agora vem o que eu ia falar. Eu, numa reunião, eu abri a Bíblia e fui pregar amor pela primeira vez. Não é possível. Você com quase 20 anos pregar amor? A gente se engana que prega amor. Muitas das vezes a gente fala de amor num propósito. Então, você tem que amar o próximo. Então, para você provar esse amor, faça isso ou faça aquilo. São as obras, né? Você foi falar de amor de um jeito mais amplo e do jeito que ele é. Sem barganhas, genuíno. Não Foi a primeira vez. Não amor eu vou ativar aqui os comentários um pouquinho, depois vou desativar de novo, tá? Vamos sentir aqui pelos comentários como é que tá a live, o pessoal vai poder falar. Mas estou te ouvindo bem e vamos em frente. Pregar o amor pela primeira vez. Gente, vocês que estão aqui na live, clica no ao vivo aí, ó, e coloca para seguir o Alexandre, vale a pena. Conteúdos muito bons. A primeira vez que eu fui falar de amor, tá? E quando eu falei de amor pela primeira vez, eu parei a reunião e talvez alguém que está aí na live estava nessa reunião, não me deixe mentir, pode comentar. E eu olhei para as pessoas e eu falei assim, eu estou pela primeira vez por quase 19 anos, 18 anos, me sentindo frouxo. Frouxo. Por que frouxo? Porque a vida toda eu falei só de fé. E falar de amor
é como se mexesse, é como se eu tivesse abrindo a guarda, é como se eu tivesse, eu digo frouxo, porque é aquilo que eu falei, a fé ela tem que ser agressiva, bruta, Era e a configuração, o né? amor é só na hora de levar um panfleto, Não, a ou só na hora oração de pedindo levar uma carta. misericórdia, a oração pedindo misericórdia era como se fosse uma oração fraca, né? Exatamente. E essa E, oração, essa oração e, é a oração que Jesus ensina, né? e eu olhei, Marcelo, e eu fiz, porque eu já vinha estudando, tá? Eu já vinha estudando, né? Eu tenho aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Uhum. Eu Que já bom, vinha, Elias. eu já vinha estudando, Elisa, né? Eliasa, né? Ó, eu já vinha estudando, Elias Santos. eu já vinha estudando, então eu comprei livros, eu comecei a me aprofundar no Evangelho. Eu tenho aqui o comentário expositivo Isber, que é muito bom. Eu fui fazendo, o Marcelo, reuniões expositivas. Eu fui, na verdade, na contramão do que eu vinha ouvindo. Essa Uhum. é a verdade. Por isso, quando eu falo para você que eu falei de amor, e você sabe muito bem disso, você é uma prova viva disso, que você não pode pregar o que foge do que é mandado você pregar. Eu já vi pastores serem destituídos de sua posição por pregar o Apocalipse domingo de manhã, por exemplo. Sim. Porque não era para pregar. Não era para falar. E quando eu fui falar de amor, que eu sentava e ficava por horas preparando a minha reunião, e aí eu fui vendo o quão... Aí entra essa graça, essa revelação da graça, porque depois vem entrando dentro de mim a questão dos ritos cerimoniais, de tudo aquilo que fez sentido até João Batista. Até João Batista. Mas não foi até Jesus? Sim, porque João Batista ainda estava, né? Ele pregava muito, né, a questão da lei também, para se arrepender, mas foi até ele. E Jesus na cruz pagou o mais alto preço. Como eu falei esses dias nos stories, Olha que o isso aqui, sacrifício dele... Alexandre. Desculpa. O sacrifício dele, separou aí. Olha esse comentário aqui, cara. Se você puder ler aí, você consegue ver? Esta semana atendi uma senhora, ela não sabia o que era graça, e detalhe, ela frequentava a igreja há 20 anos. Eu não sabia. Eu Nem não eu. sabia. É aí que entra Cara, a questão, mas, Marcelo. então, Não mas, sabia o que era, eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era amor, cara. E eu falava que eu amava. Mentira, eu não amava. Porque o amor, ele não maltrata. Como eu maltratei aquela senhora numa reunião na frente de todo mundo. E eu fui em lágrimas pedir perdão para ela. E eu maltratei muita gente que está aí nessa live agora. Eu tive que ó, pedir perdão para 3 pessoas e uma delas foi pastor. E ele saiu, Marcelo, da obra, e eu ainda estava, né? Era outra configuração, porque eu fui conhecendo essa graça, o evangelho da graça, talvez não da maneira como os outros, eu acho que cada um tem o encontro com essa graça, é da sua, é o seu momento, do seu jeito, teve a sua forma. A minha foi assim, a minha foi o amor, a questão era o amor que eu não via. E ele mandou uma mensagem para mim pedindo ajuda. Eu não ajudei ele, cara. O cara pediu ajuda para mim e na hora que ele mais precisou de amor, por ele ter saído de pastor, que era para mim ter abraçado ele, que era para mim ter tido misericórdia dele, a ajuda que ele me pediu ali, eu não tive. E ele, essas semanas que passou, isso era antes de 2014. Por isso que eu falo, de 2014 algumas pessoas vão dizer, não, mas o Alexandre não era assim. Eu não vi esse Alexandre, eu vi um Alexandre que cuidava, um amoroso, que ia na porta, na saída, porque até isso eu comecei a fazer, a recepcionar as pessoas na saída, na entrada, a dar atenção, a atender todas as pessoas. Eu parei de pensar em mim. Mas eu não, Marcelo, presta atenção, Marcelo, eu não abracei quem eu era para abraçar. E ele foi pro crime, cara. Ele foi pro crime.
E aí, esses dias, ele veio falar para mim, Alexandre, e agora, hein? Cara, eu falei assim, a gente foi chamado de lixo aí. E eu falei, eu sou um lixo. Literalmente, eu sou um lixo, porque eu não amei você quando era para amar. E ele não foi pro crime, Marcelo, porque ele saiu ou ele se tornou um ex, não. Não, ele não foi pro crime por causa disso. Foi uma escolha. A vida é feita de escolhas. Mas eu falei para ele assim, se você estivesse cercado de pessoas que te amassem, inclusive eu, você não teria chegado nessa situação. E eu chorava pedindo perdão para ele, cara. E aí vem um outro, antes de 2014, 2009. O rapaz chegou, ele chegou com overdose, sem camisa, todo sujo, eu me lembro muito bem disso. E um segurança falou assim, se o pastor não descer aqui para te atender, eu vou dar um tiro na sua cabeça. E eu desci para atender ele. E eu cuidei dele. Mas quando chegou no momento, porque é um processo, todo mundo sabe disso, você sai, você chega drogado, viciado, você chega nas drogas, você conhece Jesus. Aqueles momentos bons que nós sabemos que existe, Marcelo. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós não somos ingratos do que aconteceu na nossa vida, mas nós somos, estou falando nós, tem que abrir um parênteses aí. Eu abracei esse rapaz com overdose, todo sujo, nariz escorrendo, ele tava já entrando em overdose. Eu cuidei dele, ele se batizou, se libertou, e aí foi para aquele curso preparatório para pastor, que não tem o estudo da Bíblia, não tem o ensino. E quando ele chegou nesse momento, foi que eu comecei. Aí você começa a cobrar, você começa a pisar, você começa a colocar fardos. E eu machuquei ele. E quando ele viu que eu estava fora, eu falei, né, Alexandre, você agora está aí, você saiu também, né? Você lembra quantas vezes você me humilhou? Isso em 2009. Aquele outro Alexandre que não havia conhecido essa graça, esse amor, ainda dentro de onde eu estava. Cara, isso mexeu muito comigo. E aí eu falei para ele que aquela encarnação não existia mais. O Alexandre, olha só, esse comentário aqui do Júnior, eu ia falar exatamente isso aqui, ó. Buscamos, comentário muito bom. Obrigado, Júnior, por participar, interagir aqui na live, tá? A gente está trazendo aqui, conversando com pastores, com homens de Deus. Ontem, as últimas 2 lives foram com 2 teólogos, a penúltima e a antepenúltima. Então, são lives. Amanhã tem uma live, 8 da noite, com um pastor que tem um conteúdo espetacular. Espetacular. Enfim, a gente está aqui. Aí o Alexandre está trazendo, a gente está conversando sobre o amor que gera graça, que anda na contramão da religiosidade. Aí o Júnior colocou aí. Buscamos a graça, pois a graça está imprimida em nosso espírito. Porém, somos sufocados pelo legalismo e religiosidades. Então, você, Alexandre, falou assim, eu não amava. Não. Então, o que eu penso? Que nós, às vezes, amávamos e às vezes não amávamos. E quando a gente amava, quando a gente manifestava o amor, muitas vezes ele era como o Júnior colocou, ele era sufocado pelo legalismo. Pelo legalismo, por várias coisas, várias situações que a gente que vivenciava e que a gente aprendia. De maneira que a gente vai perdendo a essência. Porque, assim, você há de convir, não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas, cara, esse amor estava em nós quando a gente largou tudo. Sim. Eu tranquei a faculdade no terceiro período. Meu pai falava, termina. Não. Você até comentou, a gente conversando, né? Vou para a África e tal. Eu falei, eu quero. Eu terminei o namoro. Então, a gente vai renunciando várias coisas porque esse amor ali tá em alta, cara. Porque a gente teve um encontro com o amor, né? Só que aí os anos vão passando, enfim, configurações vão sendo colocadas
e esse amor fica sufocado. A pessoa carinhosa, o carinho está ali, está lá no fundo, mas ela vai ficando diferente, ela vai ficando impaciente, ela maltrata. Só que se voltar lá atrás, não era assim. Não era Não assim. era assim. Concordo plenamente. Aí isso vai ficando, vai ficando, vai ficando. Aí agora Mecânico, a gente tem. se torna mecânico, robótico. Rapaz, a Michele foi pra cima de mim, cara. A Michele tranquilona, suave. A Michele, desse jeitinho, que quem conhece sabe. Ela, poxa, eu ali, tal, desse jeitão aí. Também tem um. Eu não vou deixar você falar aí mais, mas a gente também tem muita coisa, teria muita coisa para contar. Eu falei, a gente ia até 6 da manhã, mas vamos até 10 vamos tentar ir até 10h40, mais ou menos, 10h30, 10h40. Mas quando ela se posicionou, teve outras situações. Vamos falar uma com ela mesma. Ela falou assim: vem cá, você não vai ficar me tratando assim, não. Você não vou aceitar que você fale assim comigo, não. Aí me... você já dá uma outra live, hein, Marcelo? O tratamento mas... com as esposas. Casamento, é. Mas isso por quê? Porque, cara, eu vim de convivendo com 3 pessoas que era tipo Capitão Nascimento, mano. E a gente aprende, né? A gente aprende. Quando surgiu aquele filme... Infelizmente, Marcelo, eu preguei muito isso, que nós não somos produto do meio que vivemos. Nem sempre. Muitas das vezes, sim, acabamos nos tornamos produto do meio que vivemos. E isso cientificamente está comprovado que você é aquilo que, das 5 pessoas que você mais convive. Sim, mas então entra o que o Júnior colocou. Porque, cara, eu tenho defeitos, sempre tive e tenho. E tenho muitas qualidades. Dentre as qualidades que eu tenho, é de carinhoso. É de ser carinhoso. Sim, eu tenho um momento que a gente dá uma irada, né? Tem um momento... Normal. Hoje menos, hoje bem menos, mas é ser humano. Tem momento que eu sou ali mais ousado, tal, em algumas questões, mas sempre relacionado à injustiça. Porque, cara, odeio injustiça. Então, quando é uma injustiça, e também quando vejo pessoas fazerem coisas relacionadas eu, na época, com a configuração, falando da obra de Deus, né? De qualquer maneira. Muito bem. Mas, cara, havia um carinho. O normal era ser carinhoso. O Isaías falou que apanhou. O normal era ser carinhoso, mas esse carinho ficou, como o Júnior falou, ofuscado. Mas isso tudo tem uma raiz. Então, eu olho para os mais novos, assim, como a gente também estava muito novinho, ainda somos novos, mas a gente era mais novinho ainda, e eu fico assim, cara, um peito de pomba, assim, às vezes, ou então, o camarada, tem gente que vem falar... Tem gente que vem falar assim, mas você é isso, vocês aquilo. Uma pessoa que não sabe nem 1% das coisas que a gente viveu, nem 1% do que a gente vivenciou, do que a gente viu. Não sabe, não está na nossa pele. Aí fala assim, deixa passar. Infelizmente, cada um vai ter que... É natural, não sei se infelizmente, mas é natural que cada um tenha o seu tempo, né? E o seu tempo de maturidade. Mas isso tudo está ligado à maturidade, está ligado a... Lembrando, Marcelinho, desculpa mais uma vez te interromper, que eu conheci essa graça, esse amor, de alguns anos para cá, né? Então, tudo que eu estou falando dessa questão de maltratar, sim. de não ter amor, de não ter aquele olhar 2015 para trás, 2014 principalmente. 14 para trás. 2009, então, era o Satanás em pessoa. Só faltava o rabo e o chifre. Desculpa aí a palavra chula e vulgar, mas essa é a verdade. E hoje, Alexandre, como é que você está hoje, cara? Com respeito a amor, à graça. Então, numa reunião, primeira vez que eu fui falar de amor, houve um silêncio na igreja, eu parei. E vou falar aqui, tá? Eu vou falar. A Andressa Urach estava em ascensão, ripada, que nós chamamos, né? Então só se comentava sobre ela. E eu ficava muito indignado com essa falta de amor. E eu tirei prints dos comentários das pessoas da igreja com respeito a ela. E eu, quando fui falar de amor, eu coloquei esses prints no telão.
ela nem sabe disso. E eu falei para as pessoas, preguei o amor, nós fomos na Bíblia, lemos muitos versículos, né, no seu contexto, não isolado, porque eu parei de ler versículos isolados. Comecei a entender o que era a leitura saudável da palavra. E eu, quando eu falei assim que eu era uma mentira tudo que nós estávamos vivendo. Eu falei assim, nós não somos cristãos porcaria nenhuma. Mentira. Tudo isso aqui é uma falsidade. Na reunião, para causar choque, né? Eu estou falando assim para causar choque. Eu estava falando mal da instituição, da configuração. Para causar um choque nas pessoas, elas prestaram E você estava se falando. incluindo, né? Sim, eu falei assim, nós não somos cristãos porcaria nenhuma. Desculpa a palavra. Nós somos mentirosos, falsos. A gente só mostra amor quando vai ter um evento, quando vai ter o dia do afastado. E coloquei as pessoas comentando sobre André Surak. Tem esses prints até hoje. Dizendo o seguinte, você está endemoniada, você está com a pombagira, não sei nem se posso falar isso aqui, mas você está... Falava o nome de entidades da religião afro e massacrando ela. Eu olhei para os membros e disse assim, seria uma vergonha para mim ver você ali naquele comentário. O seu pastor não sou eu, o seu pastor é Jesus. Eu estou aqui, vocês precisam... O seu pastor é Jesus. Mas se eu visse você ali naquele comentário, me envergonharia de você ser a minha ovelha e eu ser o seu pastor, porque isso não é amor. E eu estou me sentindo um frouxo falar de amor, porque eu só falo de fé. E Jesus, vocês falaram isso ontem, né? O Anderson falou isso ontem. Que um novo mandamento vos dou, e eu preguei isso nesse dia. Amai uns aos outros. Cara, eu falei assim, não é possível que eu estou falando isso, porque, Marcelo, desculpa, Marcelo, me perdoa. Todas as vezes, de alguma maneira, nesses 20 anos, claro que eu devo ter pregado isso, mas de uma maneira muito superficial, rasa. Uhum. Não era profundo, não era aquilo que estava de fato dentro de mim. Então, eu falei o seguinte para as pessoas, eu estou me sentindo frouxo, porque eu só sei falar de fé. Fé para vencer, fé para conquistar, fé para adquirir posses, Sim. fé para conseguir um emprego, mas amor para amar quem pensa Olha aí, diferente. 1 João 4:20. Para quem, se alguém achou forte o que você falou no dia lá, forte é o que está em 1 João 4:20. Se alguém Sim. diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Forte é isso aí, ó. Esse conflito... A gente tem que pregar isso aí, pregar a palavra. Sim, esse conflito dentro de mim, Marcelo, eu me peguei por muitas vezes sozinho, chorando, e eu dizia, não bate, a conta não bate. Não, também. Eu não tem aquela que canção, que amor é esse? Já ouviu? Que amor é esse? Marcelo, não, para. Porque eu comecei a cantar essa música muito na igreja, essa. E eu falava assim, cara... E a gente não conversou sobre isso. Não quer nada em troca. Que amor é esse? Que graça incalculável. E essa frase, tem duas canções que amor é esse. Essa que você está falando, da Lume Eupídio, essa frase que amor é esse, eu já fiz uma live, está gravada também sobre isso. Que existem dois tipos, né, de sentido. Tem aquele assim, que é a graça de Cristo. Olha, gente, que legal, vocês que estão na live aí, olha só. Tem um que fala assim, que amor é esse? Eu vou, interpretar aqui, tá? Vou interpretar aqui. Entra no personagem, Marcelo, entra no personagem aí. Desenha pra gente o que você vai falar, por favor. Ó, o personagem da graça, ó. Que amor é esse? Que amor é esse?
que amor é esse? Que é a graça que nos constrange. Quando eu prego sobre a cruz, cara, quando eu for falando da cruz, do que Jesus fez na cruz, na graça, tá acontecendo isso todo domingo nas pregações. Eu fico assim, cara, acaba a reunião, eu falo, meu Deus, caraca, que amor é esse? Aí, só que essa frase, que amor é esse, tem outro sentido, que é o que eu vivi muito nos conflitos. Eu falo, que amor é esse, cara? Esse é o amor sufocado pelo legalismo, né? Que amor é esse? É igual você falou aí das frases que você botou no telão. Fala, que amor é esse, gente? Mas que amor é esse? Ah, mas fulano está precisando de cuidado, então vamos mandar o fulano. Fulano errou, então joga o fulano de lado. Fulano fez isso, joga o fulano para lá. Fulano, deixa o fulano para lá. Mas depois que a gente precisar do fulano, traz o fulano para cá. Eu não sei se cara, é uma que amor é esse? eu não sei se é o termo correto a se usar, Marcelo. A palavra disseminar, eu não sei se a conotação é ruim. Mas se ao invés de disseminar ódio, disseminássemos amor, não sei se isso é coerente falar, não haveria tantas pessoas perdidas. E é isso que havia, porque começou a chegar para mim ex. Então eu comprei a briga dos ex. Eu comprei a dor. Então começou a chegar. Aí de repente entra um pastor na minha igreja, ex-pastor, falou assim para mim. Eu estava ainda dentro de onde eu estava, e ele disse o seguinte: tudo bem, pastor, eu acabei de sair da obra, fazem 6 meses, eu estava na França. Eu estava fazendo a obra na França, em outro país. E ele falou assim, eu não tenho vindo, porque há um constrangimento, porque falam tão mal, cara, aquilo ali acabou comigo. E não era mentira. Isso aí é direto, né? Marcelo. Falo, pô, eu tô vindo aqui para ouvir a palavra. E é aí que a conta não bate. Aí, de repente, vem uma obreira. Tudo isso aconteceu poucos meses antes, tá? Da minha decisão. Porque muita gente não sabe por que eu saí. Ficam perguntando, mas você saiu por quê? Enfim. Você nunca fez um vídeo falando sobre isso? Eu nunca fiz um vídeo falando sobre isso. Eu acho que pretende até um pouco fazer? Forte. Marcelo, o que não faltou para mim foi vontade de fazer e mostrar. Porque eu acho muito cruel o que fazem com as pessoas que não fazem mais parte de um sistema, de uma doutrina, de uma igreja. Cara, mas eu volto a falar, você sabe que isso é amplo, cara, que isso são em vários lugares, em muitos. Todos os lugares, né? Que isso fique claro, não é aonde estávamos, isso é em todos os lugares. Nas saudáveis que tem por aí, acredito que não, né? Porque, cara, olha só, Marcelo, eu quando eu era criança, eu tinha um amigo e a gente colecionava. Você já colecionou alguma coisa na vida, Marcelo? Você teve infância para isso ou não? Tive para outras coisas. Para isso, eu colecionava, já colecionei latinha, eu colecionei algumas muita coisa coisas. na vida, cara. Não, colecionei muita coisa na vida. Eu não vou sair da sua linha de raciocínio, não. Mas eu colecionei muita coisa na vida. Gibi, figurinha. E uma delas era figurinha, tá aí, não lembrava. Era aqueles brinquedinhos que vinham no Kinder Ovo quando a gente tinha condição de comprar porque era R$1. E eu e o meu amigo, a gente colecionava junto. A gente fez uma estante, eu devia ter aí uns 9 anos de idade, uma estante de madeira para nós dois. Então, tanto o meu brinquedo como o dele era colocado naquela estante. Algumas pessoas acham que as vidas das pessoas são como esse brinquedinho que é levado até a estante. Porque tinha dia quando ele comprava o Kinder Ovo dele, eu falava assim para ele, Zé, o nome dele era Zé, falava assim, traz o seu brinquedo para cá, né? Você tem que trazer para a gente colocar lá na estante. Sim. Então, algumas pessoas são tratadas como objetos, igual aquele brinquedo que eu colecionava, mais um ali na estante. E quando não serve, ou quando vinha repetido, eu não colocava, ficava de fora.
Então eu comecei a ver pessoas sendo tratadas como objetos particulares delas, Sim. propriedade delas. Então isso foi acontecendo um conflito tão grande dentro de mim, que eu acho que o ápice é o vídeo que eu faria, que eu já pensei muitas vezes fazer. As pessoas não entendem, né, o que cada um passou, o que eu passei, o que você passou. Pode Eu ser, só vou ter a abrir, mesma história. como a gente costuma falar, só vou abrir esse parênteses, que assim, numa igreja, uma das formas de você identificar uma igreja saudável, porque a gente precisa apontar o problema e falar também da solução, falar do que é ruim e falar do que é bom. Falar do ruim, né? O Tiago Alicerce falou isso na live, falar mal do ruim não é mal de ninguém, não é mal de nenhum lugar. É das práticas ruins. É bom para alertar as pessoas. Sim. Mas uma igreja saudável, ela vai enxergar as pessoas como pessoas, como gente, com sentimento, né? Como verdadeiramente almas. Ela vai enxergar como Cristo enxerga. Cara, Cristo deu a vida pelas pessoas. Então, a prioridade numa igreja, na vida, em qualquer lugar, são pessoas. É igual a gente estava no culto agora falando sobre ansiedade, a vida ansiosa. Aquela passagem de Mateus capítulo 6, versículo 25. Ora, Deus nos deu a vida. Deus nos deu a vida. Se Ele nos deu a vida, Ele não vai cuidar da vida que Ele deu? Ele não vai cuidar da vida que Ele nos deu? Ele não vai cuidar daqueles por quem Ele deu a vida? São duas contas que não fecham. Se Cristo deu a vida por mim, então Ele me ama. Então, se Ele deu a vida por mim e me ama, Ele vai cuidar de mim. E Ele me deu a vida dele. Se Ele me deu a vida dele, Ele não vai cuidar dessa vida que Ele me deu? Ficaria sem sentido Ele me dar a vida por mim e não cuidar de mim. Me dar uma vida e não cuidar dessa vida. Assim é o amor. Cristo deu a vida pelas pessoas. Como que Cristo não vai cuidar das pessoas? Como é que a gente não vai cuidar das pessoas? Então, uma igreja saudável, ela não vai desprezar quem trocou. Cara, eu fui numa igreja aqui, só fechando esse raciocínio, fui numa igreja aqui no Espírito Santo mesmo, no período que eu estava visitando. Eu fiquei um ano estudando e visitando. Fui para mais de 10 igrejas visitar. Então, acho que cada um tem seu tempo. Eu entendo você. No momento, você está sem... você não plantou uma igreja. Que seja feita a vontade de Deus. Você vai plantar, você não vai plantar, você vai ser agora, você vai ser mais para frente. Ok, tudo bem. Eu também tive esse momento. No meu caso, eu tive que estudar. E ainda estou estudando, vou estudar muito mais, mas eu tive que estudar o básico para não fazer mais do mesmo, para não trocar 6 por meia dúzia. Muito bem. E fui visitando. Eu ia visitar para poder ouvir a voz de Deus, para poder, como ovelha mesmo, sabe, para aprender, e também para observar coisas que futuramente eu ia colocar em prática na igreja, né, que futuramente iríamos plantar, ou coisas que não iríamos fazer, não íamos copiar. Teve uma igreja, falando positivamente, teria várias coisas para falar negativo. Deixa eu falar de uma coisa boa aqui. Tem uma igreja aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, que nós fomos fazer uma visita. Cara, porque o casal ia mudar de cidade, na outra cidade não tem essa mesma igreja daqui, então eles iam para outra denominação. Esse casal foi colocado em cima ali hoje a gente chama de palco, né? Foi colocado ali em cima, de acordo com a nova aliança, é um lugar alto, um lugar para visibilidade, né? E aí, quando foi colocado ali, foi feita uma oração. Você via um carinho, um amor do pastor por duas pessoas que estavam saindo da sua igreja. É aí que tá. A igreja não é nossa. A igreja de Cristo, cara. Saindo daquela igreja e indo para uma outra, para um outro lugar. Mas ainda na igreja de Cristo, né? Porque se são as igrejas de Cristo, cara, elas estão se unindo. As igrejas de Cristo, elas são saudáveis. As igrejas de Cristo são saudáveis.
a confusão está tendo nas igrejas de homens. Mas a igreja de Cristo, que são os lugares... Que também estão se unindo. As igrejas de homens também estão se unindo. Mas por propósitos políticos, não por propósitos do reino, do propósitos evangelho. de poder, propósitos de poder. Você entendeu? Do centro Marcelo. Mas eu fiquei maravilhado quando eu vi isso. Que você frequentou, né? Que você foi em algumas igrejas. Eu entendo pelo seguinte, eu congrego. Eu entendo a importância de congregar. Nunca preguei que a pessoa tem que estar fora da igreja. Pelo contrário, o primeiro dia que eu postei uma foto dentro de uma outra igreja, eu perdi 3.000 seguidores. Perdi. Porque até então ninguém sabia que eu tinha saído ou me destituído. Trava a língua aí. Do título e da posição que eu tinha. Uhum. E as pessoas não sabiam. No dia que eu postei um vídeo que eu estava em outra igreja, eu fui cruelmente crucificado, cruelmente... Inclusive, tem uma live que eu fiz, cara, tá gravada aí os comentários, quando, infelizmente, não são todos, né? A gente tem que mostrar esse lado também, que existe dentro dessa configuração, Marcelo, os que nos amam, os que vivem o evangelho genuíno, mesmo dentro de uma configuração como essa, existem os sinceros, claro. Existem aqueles, né, são pessoas que conseguem enxergar com os olhos de Jesus. Mas tem uns que são legalistas, extremistas, ao ponto de fazerem mal a elas mesmas. E teve um que falou assim, você saiu de pastor da... então você é mais um caído. Cara, ele falou isso na live, cara. Vestido de uniforme, cara. Tá na live, tá registrado. Então isso não batia, Marcelo, a conta não bate. Como é que é? Como é que foi a frase? Que saiu de pastor da, então você é mais um caído, derrotado. Você é um derrotado. Eu tenho aqui a live, você é um derrotado. Eu tava com muitas pessoas na live falando do amor, pregando o amor. E desde a minha saída, se pegarem todas as minhas postagens, claro, o nível das postagens vão subindo. A gente vai falando de uma forma mais né, forte com respeito à religiosidade. A religiosidade, ela ofusca esse amor, essa graça. Marcelo, desculpa, cara. Desculpa, eu não sou teólogo, eu não estou no nível de teologia de professores que foram trazidos aqui para essa live. Eu sou um neófito, eu sou novo, né? Eu não sei, eu estou aprendendo, no entanto que eu tenho assistido todas as lives. Eu também comecei a pregar o seguinte para as pessoas, vocês precisam entender que vocês não podem colocar as suas vidas nas mãos dos homens. Eu estou pregando, eu estou falando aqui, eu estou com a Bíblia aberta, mas você precisa me confrontar. Você não pode 100% confiar no que eu estou falando, sem ir na palavra e ver se de fato aquilo que eu estou falando é verídico. Você tem que me questionar, você precisa me refutar, você precisa me dizer, mas espera lá, está errado isso daqui. E o problema das pessoas, presta atenção, porque você falou isso e a gente comentou que, conversamos antes, Marcelo, que eu fui em muitas igrejas. Porque uma das configurações no nosso Windows anterior é que nós não podemos ficar pulando de galho em galho. Que a gente tem que fixar residência. E eu me permiti, junto com a minha esposa, aí, no máximo que eu pudesse, para encontrar esse evangelho. Não que não havia amor, como acabei de falar. Existem pessoas que amam, Marcelo. Existem pessoas que são maravilhosas, são pessoas do bem, são pessoas que não dão descanso ao seu corpo. E muitas o amor está ofuscado, né? Está ofuscado. Mas o amor está ali. Não estamos falando disso. Estamos falando do contraditório, porque se fala para ganhar almas, mas ao mesmo tempo se exclui a alma.
Se fala para ganhar alma, mas a irmã, presta atenção, a irmã da fulana, que não é mais obreira, a irmã não fala mais com ela. Foi o que eu ouvi dias antes da minha saída. Uma pessoa me liga chorando, porque terminou o seu relacionamento, e ela foi e expôs o sentimento dela no grupo da família, com depressão. E a irmã, que é esposa de pastor, sequer mandou uma mensagem para ela. Mas no sábado de manhã, está lá fazendo o que dizem, sei lá, o ponto de alguma coisa. Leva o jornal, leva um convite, mas não tem o amor pela própria irmã que está ali só porque não está mais com o título. E isso não entra dentro da minha cabeça. Que amor é esse? Me desculpa, vão dizer para mim que eu estou com a minha mente que você perdeu a visão. Não, não perdi a visão, não. Eu abri a visão com respeito ao evangelho. Como eu disse, não sou desigrejado, eu indico igrejas. Quando me perguntam aqui, mas qual é a igreja que você me indica? Pastor, então só acha que eu tenho que sair? Não, Marcelo, tem pessoas que se elas não conhecerem de fato o evangelho, eu não oriento ninguém a sair de lugar nenhum. E eu sei que tem alguns aí que não vão concordar comigo. E você também tem que saber respeitar. Não. E um detalhe, porque se ela sair, ela vai se perder, Marcelo. E quem convence é o Espírito Santo. Ela vai se perder. Primeiro, a pessoa tem que ser convencida pelo Espírito Santo. Tem que ser uma revelação. Segundo, ela tem que estar buscando conhecimento. Porque se ela não tiver conhecimento para identificar o que é saudável, ela sai de uma coisa que não é saudável e vai para outra que não é saudável também. Então, assim, exato, é trocar os 6. A troca dos 6 pela meia dúzia. Então, tem que ser uma revelação. Eu não quero ser o fator de influência na vida de ninguém. Por exemplo, eu nunca ouvi você. Eu nunca ouvi Anderson. Eu nunca ouvi Sidney. Eu nunca ouvi nenhum dos senhores, vou usar aqui, nenhum de vocês. Eu ouvi falar de graça, eu ouvi na palavra. Foi a palavra, Marcelo, que me mostrou que o amor que eu deveria mostrar não estava sendo colocado em prática. O amor ao próximo. E aí entra uma coisa que eu escrevi aqui. Eu escrevi, Marcelo. Eu não sou muito bom de decorar. Então, eu costumo falar de uma forma que seja libertadora, mas ao mesmo tempo não seja ofensiva. Mas eu fiz aqui uma escrita. Por isso que eu disse, eu congrego, vou à igreja e me permito ir em qualquer lugar que seja e ouvir qualquer pregador. Porque aí você vai poder, Marcelo, você vai poder filtrar. Você vai poder filtrar aquilo que é saudável, isso aqui é legal. Não, isso aqui não é legal. Isso daqui é bíblico, isso aqui é evangelho, isso aqui é a graça. Então, teve lugar, igual eu falei, teve lugar que eu fui que eu fiquei assim, nossa, que bacana isso. E teve lugar que eu fui que eu tive que me conter para não sair no meio do lugar. Eu saí. Teve lugar que eu me levantei. O lugar que eu me contive foi quando disseram que quem não estava em célula... Salva esse. Uma igreja lá do comentário Rio. da Patrícia aí, da Patrícia, o Marcelinho. Eu vou ler já. Esse comentário. Vou ler já. Que quem não estava em célula estava em pecado. Aí eu olhei para a cara da Michele olhou para mim. Aí eu falei, isso mesmo? Aí eu lembrei até do Tiago Alicerce na hora. Eu falei, caramba, olha aí. E o cara fala disso, né? E aí agora eu estou ouvindo com meus próprios ouvidos. Fala assim, absurdo. É como se Jó falou para Deus, né? Eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Aí eu falo assim, absurdo com respeito à visão celular, né? Porque a célula, cara, ela saudável, ela é boa. A célula, para organizar, para você ter pessoas para fazer a célula e reunir numa casa e fazer discípulo, isso é bom para o reino.
Agora, quando é com controle, cobrança, tira foto, manda e tira o líder da célula. E quando eu estou falando de célula, nem estou falando de onde a gente era, porque nem tem, não tem o trabalho de célula. Não É que existe muitas célula. igrejas têm célula. E a célula é legal, é bacana, é bom, é produtivo. Agora, quando tem esse legalismo, o que é bom vira algo horrível e abusivo. E abusivo. Aí, olha só, quando ele falou isso, aí eu falei, cobrança exagerada de célula, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E assim, deixa eu só falar uma coisinha aqui sobre congregar, para você ler o que você escreveu aí. Eu vou pedir para você ler o que você escreveu e fazer as considerações finais. Então, fica à vontade aí. Enquanto eu vou falar uma coisa aqui, eu quero falar sobre isso, sobre a questão da pessoa desigrejada. Cara, tem alguns pontos para a gente abordar aí. Alguém falou, e tem sim, com outro nome, né? Olha só, e já vou comentar. Cadê? Você pediu para fixar quem? A Patrícia, né? Da Patrícia. Já vou ler, Patrícia. Olha só. Primeiro ponto. É saudável a pessoa fazer visitas? Sim. Para ela avaliar, sem pressa. Muito bem. Isso, às vezes, vai fazer bem para o emocional. Você vai ver coisa legal, você vai ver coisa que não é legal, você vai ver que tem muito lugar bom, muita gente boa, e você vai ver que também tem coisa ruim em outros lugares diferentes do que você estava acostumado. Coisa boa e coisa ruim, tem um monte por aí. É o tempo que você tem de estudar, de mergulhar no Evangelho. Muito bem. Então, até aí, ok. Outro ponto é esse que nós falamos, de não sair de um lugar que não é saudável para outro. Então, tem que ter aí um período. Então, assim, o estar desigrejado pode ser bom se for por um momento. Por um momento talvez de cura, talvez de procura, talvez de busca por conhecimento, um momento de avaliação. Tá tudo bem. O que não é legal é quando deixa de ser um momento e passa a ser um estado definitivo. Tipo, a pessoa decidiu definitivamente não fazer parte do corpo, ficar sozinha. Então, isso ela não é igreja, ela não é corpo, ela não vai estar dentro da missão. Então, isso é uma conta que não fecha realmente. Isso é algo que não vai fazer bem, isso não é bom, porque nós somos gente, cara. Eu falava hoje numa reunião com o pessoal aqui da igreja, que você vê que grupos de WhatsApp tem um monte, né? E até grupos na vida. Tem um grupo da faculdade, tem um grupo... Cara, tem grupo até do prédio, né? Que o pessoal fica reclamando lá, o síndico do prédio está no grupo. Tem grupo do prédio, tem grupo de um monte de lugar, o grupo do futebol, o grupo do time. Cara, tem um grupo da igreja, o grupo da gente congregada, a gente falar das coisas de Deus. Isso é muito, muito bom. Psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, isso é bíblico. Agora, não é bom quando definitivamente a pessoa decidiu não congregar. Isso não é bom. E olha, a gente está tendo... e a gente está tendo uma experiência muito boa. Sei também que o Anderson, o Wellington, né, o Sidney, o Joel e outros companheiros aí que plantaram igreja, eu estou tendo uma experiência aqui maravilhosa, cara. De gente que ela está conosco, ela é de outro país, ela é de outro estado, a gente está fazendo acompanhamento espiritual, atendimento de 2 horas, de 3 horas, a gente está acompanhando, dando esse amor que a gente está aqui falando, e ela está no grupo. Aí ela está conhecendo outros irmãos, outras irmãs ali da igreja, outras pessoas. E está criando ali um clima, uma amizade muito legal entre eu, Michele, e a pessoa, e entre a pessoa e os outros aqui que congregam presencialmente. E aí eu falei para as pessoas assim, se você encontrar um lugar para congregar presencialmente, não, sem problemas, e não é pegadinha não, é sem problema mesmo, de verdade, você falar, Marcelo, não estou mais aqui no Vida de Filho, continuo acompanhando vocês, mas eu não estou aqui, porque eu encontrei aqui onde eu moro. Se você encontrar onde você mora e quiser continuar conosco,
Amém também, graças a Deus. Vamos ficar felizes. Porque a gente está se relacionando. A gente toma café, a gente fez 2 cafés, nós ligamos para essas pessoas, uma senhora lá da Itália. Só não deu para ela comer o que eu estava comendo, mas o resto ela conversou, ela bateu papo, ela riu, ela participou de tudo ali. Porque ela não tem um lugar lá ainda. E se encontrar e seguir lá, ótimo. Se ela quiser continuar conosco, amém. E tá tudo bem, cara. E tá tudo bem. É isso, porque a igreja é de Cristo, a igreja não é minha. Eu não estou no posse de ninguém, ninguém pertence a mim. É muita arrogância, muita petulância isso. Marcelo, é aí que eu queria chegar. Ó, veja como vai se encaixar na sua fala, o que eu escrevi. Você tem chance, presta atenção, você que está numa situação procurando igreja, desigrejado, não sabe aonde congregar, não sabe aonde ir, não sabe o que é certo, né? Teve uma outra senhora aí que escreveu: a igreja somos nós, se nem Jesus agradou a todos, não há igreja perfeita. Nós temos que olhar com os olhos de Deus e não com os olhos humanos. Você tem chance de ter uma vida com Deus sem precisar do controle de ninguém, sem ter intermediações de homens ou tutela de pessoas supostamente superiores a você. Isso não significa que você não tem que congregar. Porque a religiosidade cria dentro da cabeça do ser humano, Marcelo, uma sensação de dependência de que tem alguém para intermediar por ela. Se não houver ali alguém intermediando por ela, Antiga aliança. o nosso intermediador quem é, Marcelo? Cristo. Cristo. Acabou. Antiga aliança. A gente entra, quando nós vamos orar, a gente ora como? Né? A gente tem acesso a Deus por Cristo, né? Em nome de Jesus, né? É por Ele que nós temos acesso. Então você pode ter uma vida com Deus sem controle de ninguém, sem intermediações de homens, nem ficar sob tutela de pessoas supostamente superiores a você, porque Jesus ele não veio nesse mundo organizar religiões. Ele não veio organizar religiões. Foi a gente que inventou isso, o Marcelo, o ser humano. A agremiação, o clube dos evangélicos, né? Como se Deus, como se existisse um Deus sem expressão se não houvesse a intermediação do homem. Olha o que o Érico colocou aí, ó. Desculpa. Houve uma deturpação com relação à igreja somente ali numa reunião, buscar os seus próprios interesses. Isso não é ser igreja. Isso aí é tipo um mercado, né? Você vai ali, pega o que você precisa e sai. Isso tá tipo mercado. Igreja, você cultua a Deus. O culto não é para o homem, o culto não é para a gente, não é um culto ao ego, um culto a si mesmo, é um culto a Deus e a gente se relaciona com aqueles irmãos ali. Aí alguém colocou, a igreja somos nós. Bem, se for literalmente nós, as pessoas reunidas, ok. Se a pessoa estiver dizendo que a igreja somos nós no sentido de individualmente, aí não. Pode continuar, Alexandre, por favor. Finalizando, Marcelinho, finalizando o que você falou, ela tem que se permitir procurar um lugar saudável. E se não encontrou, né, como uma pessoa veio me perguntar, só tem 3 igrejas aqui onde eu moro, porque tem muito disso no Brasil, no Nordeste, no Norte, tem lugares que não tem outras denominações. Não tem. Tem gente do Nordeste com a gente no então, Vida de não Filho. É por causa disso que você vai se submeter a beber de uma fonte que não é limpa. Fazer isso. O quê? É a única que tem aqui. Então, é por isso que eu falei, que você tem a chance de ter uma vida com Deus sem precisar do controle de ninguém, sem precisar de intermediações de homens ou ficar sob a tutela de pessoas supostamente superiores a você. Então, até você encontrar o que seja saudável, tá aí. Por que você faz a sua reunião ao vivo? Você, Marcelo, e os outros, todos fazem uma reunião ao vivo presencial, mas você faz ao vivo. Porque tem pessoas que estão em determinados lugares que não tem igreja física. Sim. Ela não tem.
ela não tem aonde ir. Ela está lá no Ribeirinho. Não sei, Ou não tem física, ou tem física, mas ela ou não não tem percebeu que é saudável. saudável. Não é saudável. Então ela tem que ter Muito esse bom. pensamento. E eu vou compartilhar um vídeo, Marcelo. Você lembra daquele filme do Tom Hanks, Naufrágio? Você Sim. lembra? Que ele vai para uma ilha e ele Faz a bola? É o que faz a bola? e ele o tempo que ele Seu áudio falhou um pouquinho. Talvez seja a bateria do fone. agora, Sim. tá me ouvindo? Tá, agora eu tô te ouvindo. E aí eu vi um pastor falando sobre, é o Evandro, que inclusive muito bom o conteúdo dele, que é semelhante ao do Tiago Alicerce, e que eu vou apresentar ele a você, Marcelo. Porque é um conteúdo dele exatamente desintoxicando-se da religiosidade. Legal. E ele pega o exemplo do Tom Hanks desse filme, da bola, da necessidade que ele fica conversando com a bola sozinho, porque o ser humano ele cria essa necessidade de preencher aquele espaço, aquele vazio que ele tem dentro dele. Ele tem essa necessidade, ele se vê nessa necessidade de preencher aquele vazio, de ter pessoas, de ter alguma coisa, de tocar em objetos, enfim, ele explicando muito melhor do que eu vou fazer Sim. um rios, eu vou reagir eu vou entrar no rios dele e vou colocar Legal. aqui porque é muito bacana o conteúdo dele. E as pessoas são assim, elas se veem na necessidade de tocar em coisas, de pegar em objetos, para que ela se aproxime de Deus. Porque se não for assim, ela não está perto de Deus. Né? Entra o caso do azeite, né? Se eu não ungir aqui, não está consagrado, não está abençoado. Entra o caso lá do que o Sidney falou, porque Cara, o ser humano ela tem essa necessidade. O ser humano, a natureza do ser humano é assim. Ele precisa disso, né, para poder sobreviver. olha, só vai entender isso. Vamos fechar aqui a live, né? Muito boa. Cara, eu ficaria aqui até às 6 horas da manhã. Mas vamos finalizar, vamos fechar. Muito bom, pessoal comentando muito, participando. Muito legal. E uma hora dessa, né? Domingo. Poxa, o cansaço tá aqui no corpo, mas a adrenalina, a alegria de estar falando do amor de Cristo é maior do que o cansaço. Olha só, isso que você está falando, que você falou, as pessoas não vão entender. Não vão entender. E elas vão fazer essa mistura do judaísmo com o cristianismo. Elas vão ficar vivendo de antiga aliança quando era para estar vivendo a nova, enquanto elas não entenderem a graça na sua plenitude. Enquanto não entenderem nova aliança. Enquanto não entenderem que na antiga aliança tinha um templo, sim, que esse templo era o lugar onde Deus, era o encontro do céu com a terra. Era ali que Deus se revelava. Era ali. Então havia um templo, havia um lugar. Aí também havia o dia, né, o sábado. E também havia a pessoa, que era quem a pessoa? O sacerdote, né? O sacerdote. E havia o santo dos santos, e havia o sumo sacerdote, e havia a arca por detrás do véu e tudo mais. Quando elas entenderem o que Jesus fez na cruz, que o véu rasgou, que não tinha nada do outro lado do véu mais, e que o próprio Jesus falou que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, falando dele mesmo ressuscitado. Quando ela entender que o sábado agora, que o dia é de buscar, é todo dia, que o culto é a Deus e é todo dia, não é o culto específico, que o templo somos nós, que na nova aliança, esses paradigmas de culto, sábado, clero, tudo isso
caiu por terra, tudo isso apontava para Cristo, né? O sacrifício era Cristo, o sábado é Cristo, o templo é Cristo em nós, o culto é a Cristo todo dia, o sacerdote somos nós que ele habita, e o sumo sacerdote é ele, todos que se entregam para ele são sacerdotes. O azeite não unge mais os utensílios do templo, o azeite é o Espírito Santo em nós. Cara, se a pessoa não diz... Meu Deus, eu falei naquela outra live lá, pega o Google, gente, pega o Google e bota assim, o que é nova aliança? O que é nova aliança? Diferença de antiga aliança para nova aliança. O que continua na nova aliança e o que não continua? Cara, isso vai mudar tudo. Eram sombras, colocaram aí. A Bíblia fala isso no Antigo Testamento. Tudo apontava para Cristo. Eram sombras para Cristo. Agora, precisa deixar a preguiça de lado. Eu falo isso, pessoal, não me sinto superior a ninguém, nem o Alexandre. Precisa deixar a preguiça. Você falou para mim que tem lido bastante. Isso é maravilhoso, cara. Você falou, eu não sou um teólogo, eu não estou plantando igreja. Cara, mas você está lendo. Isso é libertador, conhecimento, cara. Isso é maravilhoso, tá ótimo. Então, assim, tem que deixar o orgulho de lado. Tem que assumir. Eu tive que assumir, foi difícil. Eu era raso. Eu era um analfabeto bíblico. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso entender. E tive que deixar a preguiça de lado, cara. Porque você pega um textão, eu gosto de escrever muito, né? E os meus textos, eu sei que poucas pessoas leem até o final no Instagram. Mas eu gosto, enfim, bem-aventurado são os que lerem. Mas quem não lê, tá tudo bem, respeito também. Mas, realmente é bom que não seja grande, mas às vezes é grande. Nem sempre, mas a maioria das vezes é. Mas o fato é o seguinte, Alexandre, cara, a gente tem que deixar a preguiça de lado. A gente pega um texto e quer deixar ele na metade. A gente quer pegar um livro e já quer deixar o livro de lado e já não termina de ler. Cara, enquanto a gente não deixar a preguiça de lado e a gente ir em busca de conhecimento e a gente... Eu tô rindo que o pessoal tá rindo aí, tô me desconcentrando. E aí, enquanto a gente não deixar o orgulho de lado e a preguiça de lado, a gente não vai experimentar do conhecimento de Deus. Meu irmão, fala aí, fica à vontade para fazer as considerações finais para a gente terminar. Marcelo, bom, primeiramente aí, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, cara. E todo mundo que está aqui na live, gravado ao vivo, clica aí, vale a pena curtir, seguir o Alexandre Rodrigues. Quem nos segue, não segue a ele, clica lá e segue ele aí, que vai ser muito bom para você. Se em algum momento houve alguma parte excessiva, né, na minha fala, peço perdão. Acho que não teve não, cara, mas é bom, né? Acredito que nós temos que viver esse evangelho aí, ô Marcelo. Esse evangelho que, na verdade, o pessoal tem colocado até um rótulo, né? A turma da graça, né? A turminha aí da graça, né? A turma da graça. Eu tenho muito prazer de falar desse amor, dessa graça que eu conheci. E mexeu muito comigo. E, ao mesmo tempo, Marcelo, eu entendo que a gente precisa ter, o que está escrito lá em Provérbios 3:21, a gente precisa ter sensatez e equilíbrio. Nunca os perca de vista. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Porque vão trazer vida a você. Legal. Então, eu acho que é isso que nós temos que viver, um evangelho verdadeiro, genuíno, não aquele desequilibrado. Quando eu falo desequilíbrio, é a religiosidade. Sim. Porque na religiosidade há o desequilíbrio. No amor verdadeiro, no evangelho do reino, não há desequilíbrio. Não há loucura. Não há essa briga institucional pela igreja que está, pela placa da igreja, pela bandeira da igreja. Eu acho que isso é besteira, isso aí afasta, a religião separa, irmãos não se falam,
só porque não estão mais dentro do mesmo lugar, pais não se falam. Eu fiz um texto de madrugada, assistindo aí a série. Tá até aí, ó, na pergunta. Você colocou, né? Tá ali. Ou é só eu e você que tá vendo? Acho que todo mundo tá vendo, né? Tá vendo? Essa série, Rezar e Obedecer, é muito esclarecedora. Olha, ela é muito pesada, Marcelo. Ela é muito pesada. Para quem não tiver um certo tipo, eu digo pesada assim, para quem viveu situações semelhantes ao que é mostrado na série, ao mesmo tempo ela é muito libertadora. Ela aciona alguns gatilhos aí. Eu super que recomendo você assistir essa série. Com a Bíblia do lado, com o papel do lado, um caderninho do lado, e você anotar alguns pontos interessantes. Não olhar com um ponto de vista do lugar que você está. Sim. Mas você olhar no ponto de vista como que o ser humano é fácil de ser manipulado. E eu achava que isso era mentira. Eu achava que era impossível um ser humano ser manipulado. Eu achava impossível uma pessoa ter uma lavagem cerebral. Eu falava, isso é coisa mentira, isso é invenção, impossível. Gente, não está falando, essa série não se fala do lugar que eu estava. É de um outro lugar. Sim. E há outras histórias semelhantes. É muito pesada, porque você chora em alguns momentos de saber que essas pessoas passaram o que passaram. Pessoas inteligentes, Sim. pessoas graduadas, formadas, e que foram manipuladas do jeito que foram. Então, assim, é muito legal. Eu super que aconselho. Marcelinho, Deus te abençoe. Mais uma vez aí, me perdoe qualquer coisa. Amém. E sempre à disposição, meu irmão. Amém. Muito boa, cara. Muito boa. Glória a Deus. Muito boa live. Ó, o nome da série tá aqui, ó. Estão perguntando o nome da série. Tá fixado aqui, ó. Por isso que eu perguntei, Marcelo, será que é só a gente que tá vendo? Não, tá diferente. Fixado tá outra coisa. Fixado tá até o Leandro. Um abraço, Leandro. Ele botou Ó, muito o bacana. nome da série é Rezar e Obedecer. Presta atenção. Rezar. Eu gravei um vídeo agora, eu vou postar. Acho que tem 5 minutos. Marcelo, é muito forte, cara. Vou lá, vou ver. Eu vou postar ali para as pessoas, motivarem as pessoas a assistirem como sim o ser humano pode ser manipulado. Ok. Vamos lá. Quanto mais você mergulhar, menos chance isso tem de acontecer. Agora, se não mergulhar na palavra, estamos suscetíveis a isso. Um abraço a todos, pessoal. Leandro, um abraço aí para você. O Leandro botou muito bacana. Deus abençoe você. Estão perguntando qual é o streaming. Netflix. Netflix, bem simples. Tá lá. Na Netflix, Sheila. Gente, um abraço. Amanhã, 8 da noite, tem outra live aí para a gente falar da graça, do evangelho, da religiosidade tóxica. E vamos em frente, né? As mensagens não param no direct, no WhatsApp. Tem 2 tipos de mensagens. Tem 3. Um é bem pouquinho, que é, número 1, que é bem pouquinho, que nós 2 recebemos. Vocês estão errados, jogando pedra, mas sem fundamento bíblico, não tem Bíblia, não tem nada, é só jogando assim, nada com nada. É bem pouquinho isso. Aí tem outros 2, que é um grupo muito grande pedindo ajuda, é ansiedade, é depressão, ajuda, gente dentro de várias igrejas, várias. É pastor pedindo ajuda, esposa de pastor pedindo ajuda, é um monte de perfil que pede ajuda que a gente não sabe nem se é homem ou se é mulher. Tem gente que eu converso, eu estou atendendo junto com a Michele, eu não sei se é homem ou se é mulher, a pessoa não quis se identificar, eu falei, não tem problema, não precisa se identificar. A gente vai conversando aqui, a gente vai te ajudando. E eu sei que você está recebendo um monte também. Então, pediram de ajuda, e o outro grupo, que é a gente falando, eu estou mais leve, eu estou mais próximo da minha família, eu estou com vontade de ler mais a Bíblia, eu nunca vivi um primeiro amor como esse, eu estou conhecendo o Evangelho agora, eu estou mergulhando no Evangelho, eu estou aprendendo muito, eu estou muito feliz. Então, assim, esse grupo aqui que joga pedra é muito pequeno
E se jogasse pedra com argumento, não é jogar pedra, mas se fizesse crítica construtiva, com argumento, perguntasse, pô, eu gosto, cara, eu quero aprender. Mas é que a maioria dessas críticas, ou por que não dizer todas, é crítica pela crítica, sem fundamento bíblico nenhum. Então, não conta. Né? É uma mente configurada, como a minha já foi. Tem que resetar e fazer nova configuração. E os outros dois grupos, cara, dizem pra gente, vai em frente. O grupo que pede ajuda pra gente e o grupo que conta que está crescendo espiritualmente como nunca, é Deus, cara, dizendo, vai em frente, com amor, com respeito, sem ofender, com carinho, tendo cuidado com as palavras, mas vai em frente. Vamos em frente, Alexandre. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe a Melissa. E espero... A gente vai se ver aí lá em São Paulo essa semana? Vamos, né? Você vai estar lá por lá também? Provavelmente sim. Se Deus quiser, se Deus permitir, vamos estar juntos então esses dias aí. Um abração a todos. Boa noite. E vamos salvar essa live aí, né? Não vai dar problemas de não, cara. Vou te colocar como... Posso colocar como colaborador? Pode. Aí, pessoal, comenta lá. Vocês comentaram tanto aqui no ao vivo, comenta lá também, porque lá fica 0 comentário, né? Esses 500 comentários aqui não ficam lá. Então, comenta lá e compartilhe. Tá bom? Ó, o Cícero colocou aí, ó, Alexandre, só quem passa por aquilo que o senhor passou sabe a realidade vivida, tal. Ó, tem gente que ama, Alexandre. Então vamos amar. E vamos amar quem não merece, porque Cristo nos amou sem a gente merecer também. Um abraço, Amém. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.